Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Mais uma segunda-feira de estudo do Livro dos Espíritos. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, graças a Deus, com vocês. Como sempre, os informes iniciais, né, a agenda do CEAL, para quem está chegando agora. A agenda do CEAL, nas quartas-feiras, o estudo da Revista Espírita, aqui às quintas-feiras, estudo do magnetismo, e no sábado, o estudo do Evangelho. Tá? Já tem gente chegando aqui, a Vera. Boa noite, Vera. Tudo bem? Pessoal, hoje é um dia interessante. Vamos para mais um tema, né, do primeiro capítulo, mais uma parte do primeiro capítulo. A Janice aí dando boa noite. Boa noite, Janice. E eu queria já iniciar chamando os nossos convidados. Primeiramente, o nosso amigo Wellington. Boa noite, Wellington. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que estão desprestigiando nesse momento. É com muita satisfação que eu estou aqui agora para tentar passar para vocês o que foi de mais interessante sobre a doutrina de espírito, que a gente conhece, que a gente precisa aprender também, né? Porque ao mesmo tempo a gente vai aprendendo. Então é isso aí. Vamos hoje ver como é que vai. Vai ser o andar da carruagem, né? Como sempre, vai ser muito bom, com a ajuda dos nossos anjos de guarda, dos bons espíritos, todo mundo aqui. Tatiane, boa noite, Rosângela também, a Rita, a Rejane, todo mundo já chegando aí. Compartilhem, pessoal. Não esqueçam, compartilhem. E vamos chamar mais um dos nossos excelentíssimo convidado, Robson. Boa noite, Robson. Boa noite, Pedro. Boa noite, Wellington. Boa noite a todos, né? Que junto conosco aqui estaremos hoje nesse aprendizado da doutrina. Só lembrando, né, Pedro? É o capítulo 2, né? Segundo capítulo hoje. Já o segundo capítulo, né? Eu falei o primeiro. Desculpe, pessoal. Pois então... É emoção, né, de começar o segundo capítulo. Emoção. Então, tá desculpado, né? Tudo bem. Por mim, né? Não sei do pessoal aí, né? Não, tem que de um. Que é isso, gente? A gente tem que exercitar nossa caridade, perdão. Aí, o Reginaldo, como sempre, marcando presença ali do Centro Espírita Manjedoura de Belém. Boa noite, Reginaldo. Lúcia Soares, a Rosemarie também, a Jane, tia Jane. Pessoal, hoje, nosso querido amigo Audálio está em missão aí com as suas tarefas do CEAL, tarefas mensais. Então, nós teremos hoje somente nós três para o nosso estudo. Mas isso não quer dizer que vai ser ruim, né? Vai ser maravilhoso o nosso estudo. Só vamos ter algumas pequenas modificações. Vamos começar com a nossa prece inicial, né? Que é sempre importante a gente começar com a nossa prece. Wellington, você pode conduzir a nossa prece inicial? O microfone é seu, meu amigo. Com certeza. Agora é o momento da gente dar início às nossas atividades, né? E para isso a gente precisa pedir ao nosso querido Deus, aos bons espíritos que nos auxiliem nesse momento, né? Então, aqueles que desejarem, né, entrar em contato consigo mesmos, fechando os olhos, né? A gente vai começar agora com a nossa prece inicial. Bondoso Deus, Pai de misericórdia, te agradecemos a mais essa oportunidade de estarmos juntos em teu nome, para realizarmos mais um estudo. Te pedimos que nos envie os bons espíritos para nos auxiliarem nesse momento, para que nos inspirem nas palavras e nos nossos pensamentos, para que eles não fujam dos teus ensinamentos. Te damos graças por tua bondade e pela tua presença entre nós. Faz com que cresça em todos nós o espírito fraterno e que tenhamos, nessa noite, somente um coração. Que assim seja. Okay.
Que assim seja. Maravilha. Tem mais gente chegando aí, ó. Eduardo também marcando sua presença, do Grupo Espírita Viana de Carvalho, lá em Icó. Boa noite, Eduardo. E é isso aí, meus amigos. Vamos iniciar aqui. Eu vou colocar o nosso estudo aqui. Hoje nós vamos falar sobre o panteísmo. Deixa eu tirar aqui esse banner. Hoje nós vamos falar sobre o panteísmo. Que palavra, né? Estranha. Alguém já sabe aí o que é panteísmo? Pessoal, eu gostaria muito de ver os seus comentários, dúvidas. Participem, viu? Meus amigos, nessa parte do Livro dos Espíritos, Kardec vai abordar, junto com os espíritos, essa questão do panteísmo, né? Mais uma vez, dando seguimento àquelas perguntas e respostas, né? Kardec vai pegando, vai fazendo as perguntas e os espíritos vão respondendo. Nós vamos agora aqui para a pergunta de número 14, né? Onde Kardec pergunta assim: Deus é um ser distinto ou será como opina alguns resultantes? Desculpa, pessoal. Deus é um ser distinto ou será, como opina alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Ou seja, a pergunta dele é o seguinte: será que Deus vamos dizer assim, uma mescla, né? Um apanhado dessas forças e de todas as inteligências do universo reunidas, inteligências minhas, suas, de todo mundo? Será que sim, será que não? E aí os espíritos respondem: se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai, consequentemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Nossa, é um puxãozinho de orelha, né? Essa segunda parte aí. Mas a primeira parte ela é muito interessante. Ela diz assim, olha, se Deus fosse a união, né, dessas forças, dessas inteligências, ele não existiria. Por quê? Porque então ele seria, ao mesmo tempo, causa e efeito. Como é que a gente pode refletir sobre isso? Se ele é a união de todas as inteligências, quem foi que criou essas inteligências? Não é isso, Wellington? É isso mesmo, né? Essa é um pensamento que a gente, né, discute, não só na doutrina espírita, mas em outras, né, outras religiões, sobre essa questão de Deus, né? Que é Deus. É sempre aquela vontade da gente saber mais do que a gente pode, mais do que a gente consegue, né? E essa doutrina aí que ele está falando, do panteísmo, né? Que defende que Deus e o mundo formam uma unidade, constituindo-se um todo indivisível, né? É apenas uma... O próprio ateísmo, ele se ramifica, são várias vertentes, né, filosóficas sobre o panteísmo. As variações são poucas, mas o que elas têm em comum é sempre o aspecto da reunião de todas as forças e inteligências do universo, né? Como se nós fizéssemos parte de algo e que a gente volta para essa parte e, de repente, não dá em nada, né? Digamos assim, dessa forma, né? É como se é uma coisa sem sentido, é uma visão assim que eu considero um pouco sem sentido, né? Qual o sentido de tudo isso? Qual o sentido de nós estarmos aqui? Por que, né? E essa doutrina panteísta, ela
defende essa coisa de parte de um todo, né? Um todo que volta, mas não volta completo, ou volta incompleto, a gente fica meio confuso, porque Deus é único, né? A gente sabe disso, como disse aí Deus existe, né? A gente não pode negar que ele existe, né? Porque ele é único, é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas, né? É eterno, imutável e material. Se a gente negar isso, é o que a gente, né, acredita e verbaliza, né? Essa compreensão de Deus, é que a gente pode, né? Isso. O panteísmo, ele meio que não fecha a conta, né? Em alguns aspectos, não é isso? Aí, Robson, eu vou até puxar um gancho aqui em relação à pergunta, né? Que ele diz assim, é a soma de todas as forças e inteligências, né? E aí eu fico pensando, inteligências e forças. Essas forças e inteligências, elas podem ser tanto para o bem quanto para o mal, não é isso? E aí como é que poderia, né? A gente ter Deus, uma mistura de bem, de mal, tudo isso, né? Como é que ficaria essa perfeição de Deus? Deus sendo a somatória, né? Alguns agregariam, né? E outros, né? Seria uma força contrária ao bem, né? Então, a gente em nenhum momento questiona quem crê no panteísmo, né? O que nós estamos na condução, né, que o Allan Kardec dá ao estudo, ele está formando a base do pensamento espírita, né? Então, assim, eu preciso, para ser espírita, não ter uma visão panteísta, né? Então, assim, e aí ele explica por quê, né? Então, se nós fizermos um comparativo entre um atributo de Deus, que é a imutabilidade, né? E também associarmos ao que a doutrina espírita diz, que nós somos evolucionistas, né? Significa que nós seremos diferentes no amanhã, né? E se nós fazemos parte da divindade, né, por ser diferente, nós mudaremos essa divindade. Então já se choca esse conceito que a doutrina espírita nos traz de imutabilidade, né, de Deus, com o processo de avanço dos espíritos, de evolução e de crescimento dos espíritos, né? Então não teria uma junção perfeita, né, entre eu me dizer espírita e, ao mesmo tempo, crer no panteísmo, né? Então, eu tenho que entender que Deus é um ser à parte, né, existe, e isso é incontestável, né, até porque também, se eu não acreditar em Deus, eu não posso afirmar que sou espírita, né? Ser espírita, na realidade, significa trazer para mim uma série de conceitos, né? Alguns deles eu posso até não segui-los. Por exemplo, eu tenho que perdoar aqueles que me ofendem, né? É um conceito, né, de que, ao fazer isso, eu estou cumprindo com a lei de Deus. Eu posso até achar isso difícil, eu posso achar que, em alguns casos, eu consigo, em outros não, e que eu tenho que me lapidar, mas ainda eu tenho que buscar mais prerrogativas para isso, eu tenho que me fortalecer nessa crença do perdão, mas, né, eu não posso nunca afirmar e chegar e dizer, não, o perdão é impossível, né? E aí essa coisa entra em conflito. Então, o panteísmo, ele entra em conflito, com a doutrina espírita por alguns aspectos, né? E esse aí, assim, só o fato de já ter esse conflito entre a imutabilidade de Deus e a evolução do espírito, ele já, de certa forma, afasta de nós a condição de, não, eu acho que eu acredito que eu sou parte da divindade, eu vim aqui, não sei nem porquê, né? Estou sofrendo, já que é ilógico, né? O crescimento que essa vida nos traz. Ele é totalmente desnecessário se eu sou parte de Deus, né? Então, como espírito em evolução, ele é totalmente necessário e verdadeiro, tá? Então, esse conflito que existe, essa
diferenciação nos conceitos é que não nos permite, como espíritas, abraçarmos o panteísmo. Perfeito. E também eu fico pensando, né, muito naquela questão, assim, como é que ficaria o nosso orgulho, né? Nós já somos tão orgulhosos desse jeito, e avalie se a gente soubesse que nossa inteligência, nós somos uma parte de Deus, né? Aí nosso orgulho ia lá para cima, não é isso? E aí voltando aqui ao resto do comentário, deixa eu só tirar opa, não, esse aqui não, esse aqui também tirei, pronto. O resto do nosso comentário... fez uma pergunta aí, né? Opa, não vi. Tá aqui, vamos ver a pergunta da Rosângela. Panteísmo nos exime das consequências dos nossos atos, tira nossa individualidade. É isso mesmo, meninos? Quem se habilita a responder, pode responder. É isso mesmo? Eu fico até emocionado com esses meninos, né? As ideias se bananam todas aqui, mas é isso, assim, o momento da nossa morte física, né? Do nosso desencarne. Eu volto a ser parte de um todo, né? E aí o que é que acontece com as minhas falhas, com os meus erros, com os meus acertos? Eles se anulam, né? Porque, na realidade, tudo que eu fiz, tudo que eu construí, tudo que eu deixei de fazer, todas as omissões, né, elas são do todo e não minhas, né? Então, não existe individualismo, não existe um dos conceitos também básicos da doutrina espírita, que é após a existência da alma como indivíduo, né? Então, voltando a ser um todo, né, já que eu vim do todo, vivi e estou retornando para o todo, eu perco, né, toda essa individualidade, por consequência, eu perco toda a responsabilidade sobre tudo aquilo que deixei de fazer, que fiz de certo, fiz de errado, e o mérito do que eu fiz de certo. Exatamente, perde todo o valor, né? Tudo que a gente passa aqui perde totalmente o sentido e o valor. Você não fica sempre caindo naquela história, o que é que eu vim fazer aqui, para onde eu vou, né? É aquela velha história. Divina de Paula está chegando aí também, marcando sua presença. Então, Rosângela, espero que tenha respondido a sua pergunta. O pessoal pode fazer mais perguntas. E aí, continuando a resposta dos espíritos, eles assim, Deus existe, né? Disso não podeis duvidar, é essencial, crede-me, não vades além. E aí ele vem com uma série de instruções aqui, informando que, pessoal, olha, vocês estão querendo entrar numa seara, assim, num tema em que a sua compreensão não vai chegar, você vai se perder nesse labirinto, né? Então, assim, a gente tem tanta coisa para a gente ver ainda, para a gente resolver, né? Vamos falar disso. É mais ou menos isso, né, Wellington? Que tem essa segunda parte aí da resposta, não é isso? Como é que você vê essa questão aí do labirinto? Wellington, seu áudio está cortado. Ok? Ok? Ok, tá ótimo agora. Bom, veja assim, Deus criou o homem, né, deu a inteligência ao homem. Junto com a inteligência deu o livre-arbítrio, né? E qual é a primeira? A inteligência do homem fez com que ele começasse a buscar a razão da sua própria existência, né? Eu vejo dessa forma. E ele começa a realizar várias conjecturas sobre ele mesmo, né? Só que a inteligência que ele tem, né? Que ele recebeu, a inteligência ele adiciona outras, né? Outros atributos, como o orgulho, como fala aí, né? E essa questão dele querer, de todo modo, compreender a existência dele, querendo compreender, né? Querendo se equiparar a Deus, digamos assim, né? Que esse é um campo que ele entra que não vai ter resposta, né? Porque justamente esse orgulho que ele tem, né?
que tem uma pergunta lá na frente que eu não quero entrar nela, vai fazer com que ele não perceba a si mesmo, nem o mundo que ele está em, o que tem o que tem em volta dele, nem mesmo assim, né? A sugestão aí qual é? É que ele se ocupasse, primeiro, que o homem procurasse se ocupar de si mesmo, que se percebesse, né? Aí, então, ele já poderia, né, não chegar perto, não vai conseguir realmente, mas ele já poderia compreender melhor toda a própria existência, a razão de ser do homem, do ser humano, o que é que ele está fazendo ali, por que ele está ali, e o que é que se deseja dele, né? Mas para isso ele tem que baixar o nível do orgulho, da vaidade, né? Que a inteligência, né? Que foi um atributo dado por Deus, fez com que o homem enaltecesse mais de algumas outras coisas que seriam mais importantes. Entendi. Exatamente, é como você está dizendo, né? A gente tem um certo limite, né? Então, nós ainda estamos muito sujeitos ao orgulho, à vaidade, aquela coisa toda, e isso deixa a gente muito distante da compreensão de Deus. Então, assim, é como até a Rosângela fez esse comentário aqui, né? Ó, esse puxão de orelha que o Pedro falou na resposta dos Espíritos, eles falam, tipo, conheça primeiro a si mesmo, ao seu universo, suas imperfeições, e aí, a fim de evoluirmos, ou seja, tudo tem um passo, né? Tudo tem uma etapa, né? Que você vai passando. Então, primeiro, vamos conhecer o que você tem de melhorar, né? É como se uma criança já quisesse saber, uma criança do infantil já quisesse saber como é que é a prova do vestibular, né? Então, vamos com calma. Não é isso, Robson? É positivo, Pedro, né? Até porque seria uma busca infrutífera, né? Está além da nossa compreensão, né? Está além da nossa capacidade de percepção, de entendimento, a nossa inteligência limitada, e nós nunca conseguiríamos, né, alcançar esse patamar, né? Então ele fala que nesse mundo, né, um mundo caracterizado, né, como um mundo de provas e expiações, nós não alcançaremos a percepção de Deus na sua essência, né? E ele é bem simples na resposta, né? Deus existe, não podeis duvidar disso e não vades além disso, tá? Essa é a nossa necessidade nesse momento, né? Qualquer coisa além disso, né, seria uma viagem, né, da qual a gente não teria um ponto de chegada, né? Nós ficaríamos realmente viajando e perdendo, de certa forma, oportunidades até de buscar coisas compreensíveis, né, e que estariam ao nosso alcance. Exatamente, é como o Reginaldo até comentou aqui, ó. Quando ele nos diz não vades além, me vem na lembrança que nós humanos não conhecemos nem a Jesus, que é nosso irmão maior, guia e modelo, como queremos ir além, né? E é exatamente, tudo tem um passo, nós precisamos primeiro se conhecer, nós primeiro precisamos trabalhar as nossas imperfeições, toda essa questão de orgulho, vaidade, tudo. Até a Rosângela disse, somos como crianças para o entendimento de todas as coisas, um passo de cada vez. É exatamente isso. Vamos adiante? Vamos lá? A pergunta 15ª, que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade, ou, por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta. E é aí que Kardec, né, aí é que ele pontua realmente o panteísmo com mais objetividade, né? E os espíritos são bem concisos na resposta, né? Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. E aí, né, gente, vem aquela questão do orgulho que a gente estava falando, né? Toda essa parte, assim, o homem parece que não consegue não consegue se contentar, né, em ser parte, e
e ele vai tentar se fazer Deus. Então ele vai procurar todos os artifícios, todos os caminhos para tentar chegar nesse ponto. Mas chegar nesse ponto sem trabalho é bem difícil, não é não, Robson? Positivo. Não. Aqui eu tive uma intromissão aqui rápida, não foi no espírito, não. Identificado. Não, é bem identificado esse objeto aqui, depois eu mostro. Não por nós aqui. É necessário, sim, o trabalho. Né? O trabalho, ele em todos os aspectos, né? Até o esforço que nós temos, né, para buscar esse conhecimento, essa evolução, isso é um trabalho. Tá? E aí se faz necessário, sim, que faça parte do nosso dia, agora sim, faça parte do nosso dia a dia, né, essa busca. Tá? Quando ele falou aí que o homem, né, não podendo se fazer Deus, ele queria ser uma parte dele, né? E ao mesmo tempo ele deixa para nós, né, que vou voltar aqui, né, que somos, né, espíritas em aprendizado, a certeza contrária a isso, né? Assim, se eu não faço parte da divindade, quem eu sou? Né? Essa pergunta a gente precisa se fazer, né? Eu sou um indivíduo, né, que foi criado por Deus, né? E aí eu sou filho de Deus, né? E nessa minha nova concepção, eu tenho a concepção da evolução. E aí é que se dá o trabalho, né, que você perguntou, né? Eu nunca vou conseguir essa evolução se eu não buscá-la, se eu não fizer, não vou dizer merecer, né? Porque o merecimento talvez não caiba aí nessa condição, mas esse aprendizado é como se eu pegasse uma pedra bruta e começasse a lapidar essa pedra, né? Começasse a desbastar cada aresta dela, cada ponto dela, para encontrar, né, o diamante que tem, né, por trás, né, de uma pedra bruta, tá? Então, assim, o trabalho é necessário e nós, como indivíduos, somos responsáveis, né, pela nossa lapidação, né, pela nossa transformação, pela nossa mudança. E ao buscar essa mudança, é aí que nós, né, iremos, né, começar a perceber a existência de Deus, e isso se dá até por uma benesse de Deus, desde os pontos, né, mais remotos, desde os momentos mais remotos da nossa existência, né, porque a humanidade mais primitiva, né, ela já tinha essa percepção, né, então isso vem desde dos primórdios da humanidade, né, e aí entendamos nós, né, que no momento que nós éramos espíritos ainda bem rústicos, né, bem rudes, né, nós já tínhamos essa percepção de Deus. E o trabalho se dá, né, em se aproximar de Deus, né, em ir ao seu encontro, né, seguindo, né, todo o ensinamento que o Evangelho nos traz, né, praticando, né, esse Evangelho, né, e trabalhando na nossa mudança. Tá? Sem esse trabalho, nós poderemos afirmar que nós não galgaremos, né, os degraus da evolução, do engrandecimento moral, do aprimoramento moral, né, e, consequentemente, nós nunca não, essa palavra não existe, né? Porque um dia isso se dará. Mas quanto menos nos esforçarmos, melhor talvez, mais distante essa percepção, né, de Deus estará. É bem interessante essa sua analogia do diamante, da lapidação, né? E eu fiquei pensando aqui, me lembrando Michelangelo, né? Quando foi fazer Davi, a estátua de Davi, né? Era um bloco
de mármore ali, e é aquela coisa assim, se você não trabalhar nesse bloco de mármore, meu amigo, você não vai conseguir chegar nunca, né, a uma estátua como aquela, né, vamos dizer assim, uma obra como aquela. Ou seja, se a gente usar esse parâmetro para nossas vidas, se eu não trabalhar a minha moral, se eu não trabalhar todos os meus vícios, aquela coisa, e for me lapidando, né, lapidando o meu espírito e a minha moral, a gente nunca vai chegar naquela imagem, né, vamos dizer assim, naquela coisa linda que é aquela imagem. E aí a Divina, ela perguntou aqui, você acha que só o meu exemplo é suficiente, fazendo a minha reforma íntima, para que os filhos se renovem, ou talvez para que se renove? Eu acredito que eu tenho entendido assim, será que é suficiente eu fazer só dar o meu exemplo e fazer a minha reforma íntima, né, para que as coisas aconteçam, né, para que a gente se melhore? Eu acho que não é só isso, né, tem muita coisa envolvida, mas isso aí já é um grande passo, já é um passo você já tomar essa atitude, né, tomar já ter essa vontade. Fala aí, pode falar, Robson. Essa sua posição, ela faz o teu caminho, né? Cada um dos filhos terá que buscar a sua própria mudança, né? Deixa eu, assim, ó, você acha que só o meu exemplo é suficiente? Não. Como o Pedro falou, né? Com certeza é algo bastante positivo, né? Até porque tendo o exemplo já é pelo menos um incentivo, mas o exemplo ele precisa bater na porta, né? E a porta ser aberta. E quem abre essa porta? Né? Não é você. Quem abre essa porta é o filho, né? É o filho, é a esposa, é o marido, é o pai, às vezes, né? Porque a sequência não é só de pai para filho, o filho pode ser exemplo para pai também, né? Então, assim, é um fator, né? Até uma vez eu vi numa escola dizendo assim, o exemplo não é uma forma de educar, é a única, né? Mas, assim, ela educa, né? Assim, a visão deles lá, ela educa, mas eu, como o estudante, eu preciso querer. Eu aceito e vou buscar, através desse exemplo, a minha transformação, tá? Então, assim, não é como se a gente entendesse o seguinte, é o meu anjo da guarda, eu tenho um anjo da guarda, todos nós temos, né? Melhor envolvimento do que ele me traz não existe, né? Que é quem Deus destacou para ser o meu, digamos assim, o meu mentor. Tá, e aí? O que é que eu fiz com essa tutoria que ele me dá? Eu não sigo, eu não escuto, eu não me aproximo dele, eu não tento uma relação. Então, assim, só para deixar claro, a gente tem a nossa responsabilidade, tem que fazer a nossa parte, mas nós também não podemos achar que só isso é suficiente para que os outros sigam o nosso caminho. Tem vários pontos aí, né? Tem a questão do livre-arbítrio, né? Que a gente vai dar o exemplo, tem toda aquela coisa, mas os caminhos, cada um escolhe os seus caminhos. Mas isso também não quer dizer que uma mãe não deva cuidar, né? Não é isso que a gente está dizendo. Não é deixar, ele vai seguir o caminho dele e ele que se vira. Não, é o exemplo, você tem que trabalhar, você tem que cuidar. E à medida que você está trabalhando mais e mais isso, com certeza vai melhorando muita coisa nos filhos, né? Inclusive até o Reginaldo comentou aqui, ó, os filhos terão apenas o exemplo, os filhos terão que fazer por si. Entenda a preocupação da mãe. Claro, cada um, como o Robson mesmo disse, cada um vai fazendo, tem os seus caminhos, tem as suas escolhas, mas a gente tem que cuidar, né? E voltando àquele ponto, eu espero que que a gente tenha conseguido esclarecer um pouco aí, Divina. A Rosângela fez até um comentário aqui, no nosso ponto de vista, a doutrina espírita é muito esclarecedora, criador e criatura, escala evolutiva, que estudaremos mais à frente. Isso aqui ainda se referindo ao que a gente estava falando, né, da questão do melhoramento, aquela coisa toda. Wellington, alguma pontuação? Olha, é o seguinte, é porque a gente tem que dar o exemplo primeiro para nós mesmos, né? Como é que a gente dá o exemplo para nós mesmos? É praticando
aquilo que a gente está considerando que é certo. E não esperar que, como a Rosângela acabou de dizer aí, né, falando com as minhas palavras, esperar que o outro siga, ou que eu imponha o meu exemplo para o outro, ou esperar que ele perceba que nas minhas ações, no meu comportamento, alguma coisa boa e também comece a vislumbrar, né, a positividade dessas minhas ações, né? Como o Robson falou, nós somos fez uma analogia da pedra, né? Então, cada dia a gente vai dando uma lapidada, mas às vezes a gente cai, a pedra cai, lasca um pouquinho, aí tem que lapidar de novo, e a gente não pode esperar que o outro corresponda às nossas expectativas, né? O que a gente está aprendendo, o que a gente está praticando, o que a gente está vivenciando, a gente não deve mostrar, nem se mostrar, mas deve fazer com que as pessoas percebam que há uma diferença, que essa diferença é positiva, que a gente pode, né, essa relação familiar é uma relação muito complexa, porque são vários seres que convivem no mesmo núcleo, cada um com uma história, né, digamos assim, espiritual específica, como a Rosângela falou, num grau evolutivo diferente, e cada um vai de acordo com o grau em que está, né? Quando a gente tem, eu vou citar um exemplo da escola, assim, que é uma situação muito comum, né? São famílias de escola pública, de periferia, que em situações de risco, que moram em lugares perigosos, que tem facções e tudo, e numa família totalmente deveria ser desorganizada, né? Por várias questões, emocionalmente, economicamente, N questões aí, e de repente um membro da família ele se destaca em um aspecto que as pessoas questionam. Por que essa pessoa, esse aluno, por exemplo, ele não é como os irmãos, que um faz isso, outro faz aquilo? Quer dizer, isso é uma coisa muito individual, né? Ele está dando o exemplo dele, está. Se os outros estão acompanhando, se estão praticando ou agindo da forma que ele não estão, então tem que ser uma coisa trabalhada aí individualmente, né? Quer dizer, a gente não pode carregar um peso além do que a gente não pode colocar nas nossas costas um peso que dá além do que a gente pode carregar. Então, mas a gente procura dar o melhor, já é um grande passo, né? E esperar os resultados positivos dessas atitudes, dessas práticas que a gente aprende aqui, né? Já é um exemplo aqui, da segunda-feira, a gente todo mundo junto, né? Nesse contexto de expandir a doutrina espírita, a razão de ser espírita, de entendimento de tudo que concerne a doutrina e tudo mais, que é só coisa boa, né? Isso. E aí eu estava até aqui só para a gente fechar esse assunto, voltando àquela questão da lapidação, né? Quando a Rosângela botou aqui, vaidade, tudo é vaidade, né? Eclesiastes. E aí a gente estava falando da questão de você se lapidar, e a gente também tem que ter muito cuidado, porque ainda nós somos muito falhos, né? E aí eu lembrei, eu não sei se é realmente um fato histórico ou uma lenda, assim, exatamente quando Michelangelo terminou a estátua de Davi, ele achou ela tão perfeita que bateu com o cinzel nela e disse, né, fala, né? E quando ele bateu com o cinzel, ele lascou o joelho dele, ou seja, toda a perfeição se acabou por conta da sua vaidade, né? Quando ele já se achou tão vaidoso, disse assim, olha, eu fiz uma estátua tão perfeita, né? E ele acabou batendo na estátua e perdeu a perfeição. E é isso aí, pessoal. Vamos agora para o nosso próximo item. Vamos só tirar isso aqui. Vamos aqui tirar. A próxima pergunta, deixa eu ver aqui, pronto, 16. Vamos lá, Kardec pergunta, pretendem os que professam esta doutrina achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus, sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito, não havendo vazio ou nada em alguma parte, Deus está por toda parte, estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus,
ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente que se pode opor a esse raciocínio. E a resposta, se aquela foi concisa, essa daqui não poderia ter sido mais direta, né? A razão. Refletir maduramente, e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo, né? Então, vou só voltar aqui para a gente poder entender um pouco melhor. Essa doutrina que ele fala é o endopanteísmo, né? De achar que a demonstração de alguns atributos de Deus. Deus é infinito, os mundos são infinitos e tudo. Vale a pena essa reflexão da gente pensar assim, realmente o que é que isso está dizendo para a gente, né? Se Deus é infinito, então se Deus é infinito, não tem o vazio. Então se não tem o vazio, é parte de alguma coisa. Deus está por toda parte. Então se Deus está em toda parte, ele é parte integrante de Deus. Pois, aliás, tudo é parte integrante de Deus. Então aí você vai começar a trazer aquela questão a gente vai perdendo a individualidade, tem toda aquela questão. Não é isso, Robson? É positivo, né? Ele confunde, por exemplo, a matéria aí com Deus, né? Porque se em algum local assim tem uma matéria, Deus, né, está ali porque aquela matéria ela foi oriunda lá no seu princípio, né? Ela advém de Deus, por Deus ser a parte, né? Desculpa, ser a causa primária de todas as coisas. Mas nem por isso, por exemplo, uma cadeira se torna Deus porque foi, né, criada ali no seu primórdio, né, por Deus, porque toda a matéria foi criada por Deus, né? E assim, é interessante de onde vem o início da pesquisa do Allan Kardec. Se vem do fato das mesas, né, terem respostas inteligentes, né? Então ele entendeu que a matéria não poderia ser a causa da resposta inteligente, então haveria uma inteligência por trás daquilo. Então ali ele já descartou a matéria como ponto de inteligência. Então aqui a gente volta, né, a dizer que a mesa ela não é só inteligente, ela é Deus, né? Então é uma coisa até mais complexa, né? Vou falar assim, tá? Do que você achar que a cadeira tem inteligência. Então Deus, né, está em toda parte, ele é onipresente, mas nem por isso, né, a matéria ela se torna Deus, né? Não existe o nada, porque existe a presença de Deus. Mas se Deus, por estar presente em todos os locais, em todo o universo, né, nem por isso, né, um espírito, né, se torna Deus, a matéria se torna Deus, nada disso. São elementos, né, à parte, né, da criação. Né? Deus como criador, né? Até como acho que foi a Rosângela que falou um pouco atrás, Deus como criador, né? E nós, né, como criatura, né? Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, né? E aí a gente percebe Deus, né, por tudo aquilo que nos rodeia, né? Quem teve hoje a oportunidade de ver a Lua, né? Uma coisa interessante, né? Por exemplo, só o período da Lua são 25 dias, né? Então isso faz com que hajam as 4 fases da Lua, né? Se fossem, desculpa, 25 dias não, 25 horas. E aí, todo dia você tem uma lua diferente. Imagina assim, se todas as noites a gente tivesse a mesma lua de hoje. Já teria perdido a graça há muito tempo, né? E a gente acha que isso não tem a presença, a mão de Deus aí, né? Lógico que tem, né? Por quê? Porque ele nesse momento, né, ele chama a atenção, né? E está chamando a atenção de uma quantidade muito grande de pessoas, né? Para parar um pouco, para pensar um pouco, refletir um pouco. E aí a gente vê a presença de Deus
nesse detalhe, né? Como em todos os... Sim. Se a Lua perdesse a graça, né, o que seria dos melancólicos, né, dos chorosos, né? Tadinhos deles. Mas é isso mesmo, a gente pode, às vezes a pessoa assim, onde é que eu posso... Até Kardec fez essa pergunta, onde é que eu posso ver Deus? Assim, você pode ver Deus olhando para tudo, né? Para tudo que for natural da natureza, você pode ver Deus, mas aquilo não é Deus, né? Você vê a criação, né? Você vê a ação de Deus, aí você percebe Deus nessas criações, né? Porque você não pode dizer que Deus é a criação e a criatura, né? E aí a Maria Conceição até colocou aqui, como bem diz a canção do Tarcísio Quedas e Acertos, estamos na eterna busca da nossa evolução moral e espiritual, mas ainda caímos pela nossa falta de fé e o nosso orgulho. É isso mesmo. Rosângela perguntou aqui, isso que se fala no o sopro de Deus, é isso que se fala no sopro de Deus? Eu, sinceramente, Rosângela fez uma pergunta difícil. Eu tenho que dizer que eu não sei exatamente. Vou pesquisar. Mas aí tem um comentário aqui de Kardec que é muito interessante, que a gente vai colocar aqui já para a gente já ir finalizando essa parte. O comentário diz assim, esta doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, que é a imutabilidade, que a gente viu, né, nos estudos passados. Não se podem aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante o nosso pensamento, e não haverá sutilezas de sofismos que cheguem a resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E o sistema de que tratamos está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como faria quem pretendesse que a engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Isso aí é exatamente o que a gente acabou de falar, né? A gente pode olhar, a gente pode perceber Deus, né, em toda a sua obra, em toda a sua criação, basta olhar ao seu redor, mas isso não quer dizer que essa obra seja Deus, né? Porque o quadro não pode ser o pintor ao mesmo tempo, né? A Rosângela até comentou aqui, desculpa a brincadeira, mas já pensou um dia esquecer de fazer o sol nascer, os planetas girarem? Deus é equilíbrio. Pois é aquela perfeição que a gente estava falando, né? Exatamente o que o Robson comentou das fases da Lua, de tudo. Imagina se Deus estivesse sujeito à mutabilidade da matéria, né? Se Deus não fosse imutável, porque nós vemos constantemente, todos os dias, a matéria se modificando, né? Basta você ver uma folha que cai e essa folha ela vai se apodrecendo e vai virando humus, e depois ela já é absorvida por outra planta, que é aquela lei que diz, né? Na natureza tudo se transforma, né? E é aquela história. A matéria, ela muda. Se Deus fosse matéria, ele ia mudar também. Não é isso, pessoal? É isso mesmo. Você acabou de falar aí, aqui está bem claro, né? Você afirma considerar Deus como um ser material é colocá-lo colocá-lo sujeito a todas as transformações da matéria, a todas as vicissitudes humanas, né? E não tem como a gente conciliar essas coisas, né? Como também está dizendo aí nesse exemplo da obra com o Criador e a sua obra, né? A gente não pode mensurar numa obra de um artista, de um pintor, quem ele é. A gente pode ter perceber alguns atributos que ele possui, mas o todo não dá para você formular uma hipótese ou traçar a personalidade de uma pessoa dessa forma, não dá, por partes, né? É o que ele diz aqui bem, que ele deixa bem claro, né? Que
não sabemos tudo o que ele é. Opa, não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser, né? Então, assim, quando a gente vê um quadro de um pintor, né, que a gente vê assim, nossa, como é que é bonito esse quadro, né? A gente pode não conhecer todas as qualidades e todas as, vamos dizer assim, as técnicas, né, do artista, mas com certeza a gente já pode dizer uma coisa, ele é bom, né? Ele sabe muito, ele tem uma visão disso, ou seja, a gente já pode ter uma ideia do que ele não pode deixar de ser, não é isso, Robson? Isso, né? Assim, ele, quando ele fala aí, né, nessa frase, ele complementa falando da imutabilidade, né? Deus não pode deixar de ser imutável, né? E a matéria, como já foi dito aí, até para não se tornar repetitivo, né? A matéria ela sofre, né, os efeitos das leis, né? As leis do mundo material, né? Então, por isso, nós não podemos entender que tudo, né, é o componente, é um dos componentes de Deus, né? Não, Deus é um ser à parte, né? Volta a afirmar isso, né? Tem todos os seus atributos, né? E nós, né, ainda não conseguimos alcançar uma mínima parcela desse conhecimento, né, dessa percepção de Deus, e nós entendemos, né, que Deus existe, né, e que ele, né, é um ser, né, que tem alguns atributos. O entendimento desses atributos, eles irão favorecer essa relação que é necessária, né, porque eu tenho que ter essa figura, né, e essa figura, quanto mais elaborada for, né, elaborada no sentido de conhecer seus atributos, a imutabilidade, né, a onipotência, a onipresença, né, faz com que eu desenvolva em mim, né, uma certa forma de entender a vida, né? E é isso que é preciso. Eu preciso me entender, eu preciso saber como é o meu processo, o meu passo a passo de evolução. Lógico que eu não vou ter o meu histórico, até porque ele não é necessário, e a bondade de Deus me permite isso, o esquecimento, quando eu venho até essa vida, porque digamos assim, me conhecer, historicamente falando, com certeza seria desagradável, né? Até porque nós estamos no processo de evolução e por estar no processo de evolução é como se visse uma escada, né? E não interessa o degrau em que eu estou, porque eu sei que um dia eu estive num degrau mais abaixo que esse, né? E aí esse conhecimento que não seria agradável para mim no momento, tá? Então, quando nós temos esse esclarecimento, a gente deixa de querer esmiuçar Deus, né? Porque não é necessário, e até além de desnecessário, Deus nesse momento ele é incompreensível na sua plenitude para mim. Então eu vou me ater àquilo que eu consigo perceber, né? Eu entender, peraí, Deus é imutável, significa que há, sei lá, há 20 mil anos atrás, as leis que regiam a humanidade, né, eu falo 20 mil anos atrás, porque a gente já tem, nesse período, uma certa presença humana aqui, com muito rústico, mas, né, já seria, mas a mesma lei que regia aquele espírito encarnado, ou talvez puxando mais atrás, há milhões de anos atrás, quando nós temos já o início da evolução da raça humana, era a mesma lei que rege a cada um de nós, a lei de causa e efeito, né? A lei de evolução, a lei do livre-arbítrio, a lei de progresso, a lei de trabalho, todas essas leis elas são isso, e isso só é possível, né, porque Deus é imutável. Tá? É isso aí. Que aula, hein? Hoje o estudo foi muito produtivo, dá para refletir bastante, não é isso, Wellington? Você tem mais alguma consideração? Acrescentar
que eu pensei sobre isso, quando a gente se refere à obra de Deus, né? A gente consegue traçar a magnitude das obras, que ele tem uma magnitude, né? Por conta das suas obras, por conta da sua perfeição, por conta de tudo que ele concretizou, né? Que nós conhecemos, né? E quando eu falei também da questão do pintor e com sua obra, né? A gente também não pode ficar fechado, que não dá para... que com a gente que trabalha com a área da psicologia, da psicanálise, essas coisas todas, a gente, na escola, enquanto psicopedagogo e tudo, a gente trabalha com traços, né? Com desenhos, de crianças que de repente demonstram que estão um pouco desequilibradas, mas mesmo assim não dá para a gente mensurar ou ter um todo do que aquela criança está passando naquele momento, por exemplo. Precisa de todo um contexto, de toda uma investigação que a gente precisa fazer, né? Era só isso para não ficar... Eu achei que deveria esclarecer essa parte que, quando diz aqui, o pintor e sua obra, aí o pintor ele tem um quadro, às vezes o quadro é um quadro obscuro, aí você já imagina que o pintor é perturbado, que ele, né, tem um desequilíbrio, e muitas vezes não é, precisa de todo um... Agora, no que se refere a Deus, quando a gente vai verificar toda a magnitude da sua obra, a gente não consegue identificar ou perceber a imperfeição, né, porque tudo é beleza, tudo é harmonia. Só que nós, homens, né, orgulhosos, até estava me questionando, quem foi que criou o orgulho quando eu estava lendo? De onde veio o orgulho? De onde veio a vaidade? De onde veio o egoísmo, né? Como é que nós conseguimos captar essas coisas tão absurdas, tão feias, que eu acho, né? Deus não fez isso. Eu acredito que o homem que não soube usar a inteligência, que foi o presente que ele ganhou, né, de Deus para colocar em prática as coisas boas, ele acabou desvirtuando tudo. Ok. Nós somos criação, né? E na hora que nós somos criação, nós estamos sujeitos a essas coisas. Perfeito. Né? É por isso que a gente vai evoluindo. E a Conceição já está aqui, já triste, porque perguntando se já acabou. Conceição, infelizmente, essa parte acabou. A gente ainda vai ter a outra parte ainda. Não se preocupe. Tá aí, vamos ter mais outras lives, com certeza, se Deus quiser. Amigos, sensacional. Essa parte aí ficou muito bom. É um bom tema para estudar, é um bom tema para vocês refletirem, né? E podem trazer suas dúvidas nas próximas lives. Bota lá no Facebook que as pessoas vão corrigindo. Agora, pessoal, nós já vamos nos preparando para a nossa terceira parte, né, que é a leitura do Evangelho. E olha só, o tema do Evangelho, da leitura do Evangelho, é muito importante, é a questão da paciência, né? E aí a gente já viu aqui nesse próprio estudo de hoje, a gente já viu essa questão que a gente estava falando da paciência, né, da gente querer saber as coisas mais além, né? Já rápido, eu quero saber agora. E o mundo hoje anda muito sem paciência, né? Muito sem paciência para nada. Todo mundo quer as coisas para ontem. E aí o nosso amigo Wellington vai fazer a leitura dessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Instruções dos Espíritos à Paciência. Wellington. Ok, meu amigo Pedro. Vamos lá. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor deste mundo vos marcou para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos
que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que as bênçãos, muito mais numerosas do que as dores, são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo vosso modelo. Mais sofreu ele de qualquer de vós, e nada tinha de que se censurar, ao passo de que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um Espírito Amigo, Harvard, 1862. A gente está vendo aí, né, que a dor, né, a dor é inevitável muitas vezes, né? Mas a paciência é fundamental. Exatamente. Tudo há de passar, né? Fazendo aí essa brincadeirinha aí, a paciência é um dom que pouco a pouco vai se adquirindo, né? E a gente tem que saber lidar com as agruras da vida no nosso dia a dia de uma forma, digamos, madura, né? A gente chega a um certo ponto que a gente tem que começar a medir as coisas, né? E as consequências dessas coisas que acontecem na nossa vida, consequências para nós, consequências para os outros, né? Quem tem paciência, quem começa a adquirir essa habilidade da paciência, ela começa a viver até melhor, né? Porque ela sabe que tudo tem sua hora certa, tudo tem o seu momento certo, né? E ela se torna uma pessoa calma, serena, né? Então, a gente precisa praticar paciência hoje, mais do que nunca, né? Nesses tempos atuais, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, nesse ano de 2020, que muitos, né, já estão aí dizendo que não aguentam mais, que estão em paciência. É por isso que eu estou aqui agora, através dessa leitura, e pedir a todos um pouquinho mais de paciência, né? Que a gente está chegando perto. Né, a gente está vendo que a situação não está melhorando porque a gente não teve paciência para esperar que elas melhorassem. A gente já começaram a liberar tudo e todos, e todo mundo começou a sair feito um louco, né, pelas ruas, se aglomerando. E vocês sabem que estou falando da pandemia, do coronavírus, né, que é o que está mais nos afligindo agora, no momento, mas eu estou querendo aqui pedir a todos que tenham paciência, né? Pedindo a todos que tenham paciência de ficar em casa, de evitar situações de aglomeração, né? Porque você vai estar cuidando não só de si, mas vai estar respeitando e cuidando do outro, né? Então, a gente que está na doutrina espírita, a gente tem que praticar isso, a gente tem que cuidar da gente, claro, mas também a gente tem que zelar pelo outro. Não é só ficar falando, comentando, dizendo é assim, é assado, tem que ser dessa forma e tá agindo ao contrário, né? Então, eu peço a todos só um pouquinho mais de paciência, porque a nossa vacina está chegando por aí a trancos e barrancos, mas ela vai chegar para a gente, para todo mundo, e a gente vai poder desfrutar de todas as nossas, né? Aquilo que a gente tem, que Deus também nos deu, né? O direito à alegria, a festas, à diversão, a tudo, né? Com segurança. Boa noite a todos. Obrigado. Hein? E é isso mesmo. Só completando assim, é um ensinamento muito importante essa questão da paciência. Principalmente a gente passa por muitas dores, a gente passa por muitas coisas ruins, passa por muitas coisas boas também. Mas a gente precisa aprender, né, com as nossas dores, a gente precisa aprender com as nossas dificuldades. E é como diz aí, né, o Jesus, o nosso modelo, né? E então tem todo o sofrimento que Jesus passou, né?
E assim, a gente tem que entender que tudo tem um propósito, né? Deus não faz nada sem um propósito na nossa vida. E a gente tem que aprender a lidar com essas dores, essas dificuldades. É isso, meus amigos. Mensagem linda, mensagem bela, muito boa para reflexão também, com tudo nesse estudo de hoje. E, meus amigos, vamos agora para a nossa última parte, que é a nossa prece da magnetização da água. Eu já peço a vocês que, se tiverem o seu copinho com água, já deixem reservado para fluidificar a sua água e que mentalizem, né, os seus entes queridos, os seus inimigos também, né, que a gente tem que pedir por todos, pedir por todo mundo. E quem vai dar a graça da nossa prece hoje é o nosso amigo, o Robson. Robson, é com você, meu amigo. Primeiro, né, Pedro, você tinha razão, era o final do capítulo 1, né? Eu que estava apressado e queria chegar no capítulo 2. Olha só, paciência, meu amigo. Vamos já chegar no 2. Mas só foi depois que o Wellington leu aí a prece, né? Que aí minha paciência não estava em dia, não. Bom, pessoal, brincadeira à parte, né? Desejar a todos aí uma boa semana, que nós possamos, né, aproveitar essa leitura de hoje, não só do estudo, mas a do Evangelho também, que clama para que nós tenhamos paciência, né? E é interessante que a paciência, ela por si só, ela não se dá se nós não de certa forma, embutirmos essa paciência em todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Assim, eu falo o conhecimento da imortalidade, o conhecimento de um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de justiça, né? Então, eu entender que todo esse momento ele é passageiro e necessário, né? A paciência ela se torna mais fácil de ser praticada, tá? Então, que todos nós nos unamos nesse momento e que possamos, né, levar o nosso pensamento a Deus, Deus nosso Pai de amor, de bondade, Deus da misericórdia, porque nós precisamos da tua misericórdia, Pai, que ela envolva a humanidade. Nós ainda tão pequenos nessa caminhada, ainda tão distantes de entender o teu amor, muitas vezes nos colocamos como aqueles que não te conhecem, mas que não te buscam também. Nós nos colocamos como aqueles que acham que o Senhor muitas vezes cobra de nós e se torna injusto. Mas nós sabemos que isso não acontece. Há sempre amor, há sempre justiça, há sempre bondade em cada um dos momentos em que a vida nos envolve. E é por isso que te pedimos humildemente, sede, ó Pai, misericordioso para conosco, que a tua misericórdia possa nos envolver e que nesse envolvimento nós despertemos, nós entendemos, nós venhamos a entender o teu amor. E por isso, que nos destaquemos a seguir ao teu encontro. Que nesse momento em que buscamos, através dessa prece, levar o teu amor, levar os teus ensinamentos a todos os recantos mais distantes, a todos os recantos onde a tua falta se faz presente, aonde não há o amor, aonde não há a esperança, aonde não há a certeza de um futuro de paz. Abençoa todos esses locais e principalmente os corações que ali estão. Que os nossos anjos da guarda, aqueles que o Senhor destacou para mentar, para serem os nossos mentores, possam nos envolver, possam nos dar a certeza desse amanhã e que nós sigamos o conselho que Jesus nos disse quando ele pediu para que nós fôssemos até ele, que nós caminhemos,
que nós pratiquemos o amor, pois esse é o caminho que nos une a Ti, através do Evangelho de paz. Que esses momentos em que nós estamos passando possam ser passageiros, mas, acima de tudo, que eles possam fortalecer o nosso espírito, possam lapidar os nossos corações e que nós possamos mais fortemente na certeza de seguirmos adiante, com paciência, com resignação, com amor, com a benevolência tão necessária para cada um dos momentos da nossa vida. Que não esqueçamos a necessidade de perdoar. E neste momento pedimos humildemente ao Dr. Bené, ao Dr. Bezerra, os mentores, os coordenadores espirituais desse trabalho do Centro Espírita André Luiz, que eles magnetizem todas essas águas e que nós possamos, através desse recurso que nos está sendo disponibilizado, recebermos as bênçãos tão necessárias a cada um de nós. Que o nosso físico possa ser envolto, que nós possamos perceber a energia, a paz, as forças tão necessárias para que nós nos disponhamos a seguirmos adiante e façamos de cada um dos nossos dias um dia no qual a prática da paz, do amor, da bondade seja o instrumento para que nós, através do exemplo e da certeza da Tua presença, ó Pai, possamos mostrar a todos que Tu és um Deus vivo, um Deus de amor, um Deus Pai que ama infinitamente e igualmente a cada um dos seus filhos. Abençoa-nos e abençoa toda a humanidade hoje e todo sempre. Assim seja. Que assim seja, meus amigos. Pessoal, é isso. Uma boa noite. Um ótimo estudo hoje, foi maravilhoso. O Wellington chega a tá assim, ó, suando. Meus amigos, é isso. Boa semana a todos. Boa semana. Até mais. Tchau, tchau. E não vamos esquecer, né, da programação do CEL. Já tem aqui muita gente dando o seu tchau. Rosângela, abraços, Rosângela. Socorro, que assim seja. Rosemarie, que assim seja também. Todo mundo aqui fazendo nas suas orações. Todo mundo dando as graças pelas orações. E, pessoal, não vamos esquecer da agenda do CEAL, né? Que às segundas-feiras, lógico, tem o nosso estudo, quarta-feira tem o estudo da Revista Espírita, quinta-feira o estudo do magnetismo e ao sábado o estudo do Evangelho do Lar. Do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho do Lar você pode fazer em casa, muito bem, é um bom exercício, é uma boa prática. Divina, muito obrigado também pela sua presença, boa noite também a Tatiana, boa noite a todos. Meus amigos, não esqueçam, paciência, tudo há de se resolver, Deus está no controle de tudo. Estudem, leiam o livro, leiam o Evangelho, leiam o Livro dos Espíritos, leiam as obras e vamos evoluindo, não é isso? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, foi uma excelente segunda-feira, até a próxima. Tchau e uma boa noite, uma excelente semana.